É uma vergonha o São Paulo Futebol Clube. É uma vergonha. A geração, ontem o Flávio Prato falou um negócio interessante, né? Você sabe que eu concordo em cada 10 coisas que ele fala, uma. Ele irrita, é Não, verdade. em 9 eu não concordo, mas uma eu concordo. E ontem eu concordei nessa que ele falou. Gente, o São Paulo, a geração de 10 anos para baixo, não sabe o que é São Paulo vencedor. Por exemplo, os menininhos até 10 anos de idade não sabem o que é o São Paulo vencedor. Ele muda de time. Ele fala, isso aí eu vou torcer. Um time que não tem vergonha de perder. Esse time do São Paulo não tem vergonha. Esse elenco do São Paulo não tem vergonha de perder. Ganhou, empatou e perdeu, tá acostumado. Então não luta, não briga, não corre, não faz nada. O São Paulo, o time do São Paulo ontem foi uma das maiores vergonhas que eu vi de um clube de futebol do tamanho que é. Porque ainda é o clube com mais títulos internacionais. Porque ninguém tem ainda 3 mundiais, né? Já Isso, conseguiram os 3 brasileiros, Libertadores, né? mas o São Paulo tem 3 títulos do mundo que ninguém tem. Então, São Paulo, vamos acordar. Eu tô sabendo que vai vir uma limpeza geral aí. Meu grande amigo Muricy Ramalho falou que tem gente lá que já sobrou oportunidade para os caras e os caras não aproveitaram. Então vamos ver que limpeza vem, o que o São Paulo vai fazer, porque esse grupo só não vai cair esse ano aqui por causa da vitória contra o Palmeiras. Porque senão nas 2 últimas rodadas aí... Estamos de volta, o Nilson está falando sobre o São Paulo. Estamos de volta com você que nos acompanha pela nossa AM 620 e o Nilson está falando sobre o São Paulo. Então, porque esse grupo, do jeito que vem se apresentando, é um grupo que, se caísse, não seria nenhuma injustiça, esse grupo do São Paulo. Nunca caiu na história, né, o São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro, né, mas não seria nenhuma injustiça se esse grupo caísse, que é um grupo que acostumou-se com a derrota. Então, quando você acostuma com a derrota, meu amigo, você está sujeito a tudo no futebol. E veja bem, o Nilson falou, colocou o caos aí no São Paulo, que é verdade. É caos, né? Não, e é verdade. Mas eu só queria lembrar para o Mauro César e para o Mauro Betting, que vão falar sobre o São Paulo, que o São Paulo, dependendo do que acontecer nas próximas horas, ele pode agarrar uma Sul-Americana, ou até mesmo, se uma luz aí, uma boquinha na Libertadores. Você viu os 2 jogos que tem? Não, eu sei. Juventude em casa, mas mesmo, vai tentar fugir do rebaixamento e a América fora. Então, capaz de perder os 2 jogos. Mas mesmo que conseguir, Mauro César, mesmo que conseguir, não vai diminuir o desalento, o desconforto, a desilusão, a decepção da torcida do São Paulo nessa caminhada. Você vê como é que é a coisa. Cair não vai cair. Tudo bem, mas pode ter uma Sul-Americana na vida aí, que já é um sucesso pro time, né? Depois do que fez nessa temporada, até a Libertadores. Mas ainda assim, isso não transforma numa noite tranquila a vida do torcedor de São Paulo. O ano de 2020 é terrível para o São Paulo, porque o São Paulo virou o ano, ele perdeu para o Grêmio a semifinal da Copa do Brasil no último jogo do ano passado, em 2020. Aí entrou 2021, eliminado da Copa do Brasil, tomou goleada do Bragantino, perdeu, tinha 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que era o Inter, de repente não tinha mais, e aí foi ultrapassado pelo Inter, pelo Flamengo, e nem brigou pelo título nas 3 últimas rodadas, já estava fora matematicamente. Aí o torcedor pensa, bem, pior que isso, impossível. Não, pode piorar. Ganhar o Campeonato Paulista, um novo técnico, dá uma esperança de que vai ser uma temporada melhor, e o brasileiro é um desastre. Foi um desastre com o Crespo, o Rogério, no primeiro momento, parecia que ia reagir, e achei que ontem... o que aconteceu em campo, né? Tem muitas digitais do Rogério, ele errou demais, o Rogério Ceni, na escalação. E a entrevista dele foi muito infeliz, porque ele continua com aquela dificuldade que ele tem desde os tempos de jogador de admitir seus erros. Ele errou. O planejamento foi ruim, a execução foi ruim, o São Paulo teve um comportamento inaceitável. O Grêmio, acho que o Grêmio até fica um pouco mais fortalecido, porque enfrentou um adversário tão pífio que parece que o Grêmio é mais forte do que é nesse momento. Foi pouco, hein? Pois é, perdeu um gol feito quando estava 0x0. Depois o mesmo jogador... 2 bolas lá atrás. A bola andando para lá e para cá. Enfim, e aí acaba sendo essa reta final. Eu não sei, depois das declarações do Rogério e tudo mais, nem como vai ser o clima para o ano que vem em relação a ele, o clube e o elenco. Porque ele foi contratado para fazer uma reta final e começar o trabalho do ano que vem. Há clima, não sei se haverá. Porque eu achei ontem muito desgastante para todo mundo, para ele, para o elenco, para o torcedor, sendo que o Rogério já tem ali uma rusga com parte da torcida, aquela história que ele estava no Flamengo e tudo mais, o pessoal ficou meio na bronca. É uma situação bem delicada e acho de difícil solução. O rebaixamento, a chance de cair é matemática, mas o desempenho,
as goleadas. Aquela goleada do Flamengo, do Renato, lá de 5-1, tomou vários gols. O de repente. aceite da derrota. Agora, Mauro. isso quer dizer, Em 8 minutos tinha acabado O o clássico. aceite no Morumbi. da derrota. Eu chamo esse modo de modo banana. Esse é o time que banana. entra, vai lá, modo banana, vira o botãozinho, que é isso. É o jogador que perde, sai de campo rindo, jogador que toma goleada e sai abraçado com o adversário. Não vi isso ontem, mas assim, é só para ilustrar. E o São Paulo está nesse ritmo. É um final de ano muito, muito esquisito, que eu acho que não aponta muita solução. E o próprio vice-presidente, o diretor de futebol, né, e o próprio Rogério Ceni já disseram, né, que não tem condições de investir, que o ano que vem vai ser difícil. Anos difíceis. Então, Não tem dinheiro. então, assim, é um cenário bem preocupante. E tudo passa pelo que o Nilson falou antes. A questão de ter sido o soberano, entre aspas, sentar na soberania, suposta soberania, no trono, e o tempo passou e o São Paulo paga até hoje por isso. Eu acho que talvez seja o pior ano da história recente do São Paulo 2020, Foi mesmo. juntando o final da temporada passada, que foi já em 2020, e toda essa temporada, com exceção de um momento ali de glória, que foi vencer o Campeonato Paulista. Mauro Betting, recua um pouquinho no tempo, Sim. ouvindo o Nilson, ouvindo o Mauro César, recua só um pouquinho no tempo. Todos os treinadores que antecederam Rogério Ceni, e ele também, estão sofrendo. Claro, No São Paulo, sim. Técnico erra, técnico acerta, a gente sabe disso, Sim. tudo bem. Mas eu acho que ninguém faz mais o torcedor sofrer do que o elenco do São Paulo. E não é E só a por direção Rogério do São Paulo. Ceni. Sim. Qualquer um pouquinho, pode ver o Crespo, perdeu o Guardiola sono. joga a toalha. Todos. Você Tele fala, Santana teria problema. Todo- Guardiola com esse elenco Não, joga o tudo. Tele Santana o teria Guardiola problemas. com esse elenco vai pro salário Vai. e desemprego. Mas assim- não tem nenhuma chance de não ser isso. Mas ao mesmo Fila tempo... da- Verdade, Mauro, fila pode da acreditar vacina. Não, nisso. Vanderlei. Assim, mereceu até porque o São Paulo encarou como Copa do Mundo Paulista. Eu até entendo, precisava ganhar um título para amenizar a pressão. O problema é que, na verdade, nada ameniza a pressão no futebol brasileiro, né? E não só brasileiro, lá fora também. Lá fora está cada vez mais intolerante, isso aí. para não dizer insano, impaciente, ou de repente a exigência. Uma discussão de simpósio. Era elenco para ganhar o Paulistão, até da maneira como foi. O Palmeiras só jogou, foi o vice-campeão, 2 partidas com o time titular. O resto foi tudo reserva. Jogava dia sobre dia. O Corinthians num momento horroroso. O Santos pavoroso. Então, também levou o São Paulo a ganhar. Mas não é time do São Paulo, como o próprio Grêmio, para estar nessa situação. Não é uma maravilha, não. Eu confesso, esse é confessar mesmo, né? Que eu imaginava que tanto o Grêmio quanto o São Paulo estariam lutando pelo G6 do Brasil. Não pelo título, mas G6 sim. Para mim até um pouco mais o Grêmio do que o São Paulo. Mas não para lutar para não cair no caso do São Paulo e provavelmente cair como o Grêmio. Né? E pelo clube do Grêmio, porque pelo menos se o Grêmio deverá ir para a Série B, deve voltar, tá? Já no próximo ano. O São Paulo não deve cair, mas o São Paulo voltar em nível de São Paulo vai demorar. As contas são impagáveis, as apostas não têm sido boas e a impaciência muito grande. Tem principalmente para mim, do meio para frente, uma molecada de muito bom nível, mas a pressão é muito grande. E às vezes muito moleques, ou às vezes gente mais experimentada, ou gente sem querer ser tão assim, fulanizar a questão e personalizar, ou talentos como o Benítez. É um talento? É. Agora, o Benítez, lamentavelmente, fisicamente... é um profissional? Não, é um excelente peladeiro. E peladeiro aqui tentando achar um lado, um viés mais positivo, mais poliana. Porque assim, ele não consegue jogar 90 minutos. No futebol É uma um ganso questão física. argentino, só que Não. um ganso argentino com É, menos técnica Exatamente, que o é um Menos ganso, técnica talvez que um o ganso. animal, assim, É. porque... E assim, naquele jogo que o São Paulo foi eliminado na Libertadores, no Allianz Parque, ficou aquela coisa que a gente já falou aqui até essa semana, sem ficar sendo repetitivo. Pô, bota o Benítez. Pô, e uma coisa absurda aí do Crespo, o cara não tinha condição de jogo, né? Então, assim, você ficar tão refém do Benítez, Entendi. e que foi talvez, não, abaixo do Cano, mas um dos destaques do Vasco, que foi rebaixado. E mesmo no Vasco, e até no Independiente antes, ele Também, jogava poucas partidas. A última temporada dele no Independiente, ele não jogou nem 10 jogos. No Vasco, ele ficou fora de É um metade. meio jogador. Esse é um cara que fisicamente tem muitos problemas. Aí, quando esse cara é contratado também, eu acho que isso evidencia os equívocos da diretoria. Isso me lembra a contratação Mas lá, ele lá foi atrás. pedido, a contratação dele eu sei bem, quem pediu foi o Crespo. Sim, mas aí é aquela Ok, coisa, mas- né? O Crespo foi até a direção, pediu ao Muricy o contato com o Benítez e ele foi atendido no pedido dele. Mas é um jogador que assim, você não pode contar com ele. Não Você pode. pode contar com ele em fragmentos de jogo, né? Isso me lembra também um pouco antes o Everton, que está no Grêmio, que era do Flamengo. Sim. Foi a mesma coisa. Chegou, era o técnico era o Aguirre, teve um momento muito bom,
E é só você esperar ele se machucar, porque ele sofre no mínimo uma lesão muscular por ano. E daquelas que é 3, 4 meses de recuperação, longa recuperação. Aí ele se machucou, deixou o São Paulo na mão. Foi quando o São Paulo caiu até 2018, no Campeonato, caiu de rendimento. Então, o São Paulo não só não tem mais o refis, aquela estrutura de ponta, como você destacou, como ele contrata jogadores problemáticos do ponto de vista físico. Por que faz isso? Qual essa gestão aí para fazer as contratações? Como é que você mapeia o mercado?